Fala aí pessoal, tá começando mais um episódio do Metadata Podcast. Hoje vamos falar sobre microexpressões faciais falsas. Como que a pessoa tem aquele sorriso de falciane e tenta te enganar. Inclusive você sabe qual é a máscara facial mais utilizada para enganar os outros. Tudo isso e muito mais nesse episódio. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitor Santos. Eu tô começando com vocês mais um episódio do nosso querido Metadata Podcast. É um prazer, uma honra estar conversando com vocês hoje sobre microexpressões faciais, tá certo? Lembrando que vocês estão vendo um episódio solo. A gente tá postando agora então 2 episódios por semana no Metadata Podcast. Você pode conferir todos os episódios, assistir o conteúdo em vídeo no canal Metadata Podcast no YouTube, ou pode acompanhar a gente por qualquer agregador de podcast que você queira, né? Caso você pretenda apenas escutar o que eu estou falando, né? Você pode procurar no Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, whatever, o que você quiser, é só procurar lá Metadata Podcast, começar a seguir a gente, né, em todas as redes sociais, ou se você estiver vendo pelo YouTube, se inscrever no canal para garantir aí que você não vai perder nenhum episódio novo desse bendito podcast. Hoje o tema é microexpressão facial, claro, mas a gente vai falar de uma parcela das microexpressões ali que as pessoas acabam esquecendo que existem, que são as expressões faciais falsas, né? A gente sempre fala assim, expressão de raiva e tal, mas pera aí, e uma raiva falsa? Quando a pessoa quer que você pense que ela tá sentindo uma coisa, quando na verdade ela não tá sentindo porcaria nenhuma, cara. Como que você consegue diferenciar isso? Por exemplo, qual que é a máscara facial mais utilizada? Alguém sabe me responder isso daí? Conteúdos como esse e muito mais, a gente vai falar sobre isso hoje nesse episódio do Metadata, mas antes disso, eu vou ler aqui os top 3 comentários do nosso último episódio do Metadata Podcast, tá certo? Foi o episódio com o nosso convidado sobre sedução, ali, né, o Bruno Kossalter, e o Nerd Sedutor. A gente lembrando que você pode deixar seus comentários, a gente escolhe aqui, né, minha equipe pega o top 3, os 3 comentários mais criativos, mais engajados, né, e que tem a ver com o que foi mostrado no episódio, irão aparecer aqui no nosso Metadata. Então eu vou ler esses 3 aqui e comentar. Aqui o comentário do V. Rodolfo disse o seguinte: parece o boi Tatá, XD. É uma cobra XD, não é um boi que chama Tatá, nem um boi que solta fogo. Ele tá se referenciando a uma cantada que apareceu nesse episódio do Nerd Sedutor, né, chamando a garota de boi Tatá. Se você quiser conferir isso, é só clicar ali no episódio, tá no link da descrição desse vídeo. Mas eu confesso que eu não sabia o que era o boi Tatá. Rodolfo, brigadão por atualizar, gente. Na minha cabeça, boi Tatá era um boi que soltava fogo. Bom saber que não é nem boi, nem solta fogo. É uma cobra. Acho que podia chamar cobra Tatá, né? A mitologia brasileira é muito louca. Enfim, aqui o comentário do Anderson da Costa. Muito bom, Vitor, ajudando a acabar com o preconceito de que sedução é coisa de gado e que você só precisa ser você mesmo. Pois é, cara, eu não sou o cara da sedução, né? Tô bem longe disso, até porque eu sou casado, né? Pai de família. Então realmente não aplico a sedução ali com outras mulheres no meu dia a dia. Mas foi bacana ver ali a visão mais técnica e científica da sedução que o Sedutor Nato passou pra gente nesse episódio. Eu acho que quando você tem técnica, você pode falar sobre qualquer coisa sem virar um assunto besta ou tedioso. Ok? Essa é a minha opinião. E por último aqui o comentário do Nicolas Linhares. Neymar, com certeza. Saudade do que a gente ainda não viveu, aprendeu certinho. A gente falou sobre não utilizar cantadas, né? Que cantadas muitas vezes são toscas e acabam não engajando o pessoal ali, as garotas. Então, essa cantada do Neymar realmente só funcionou porque ele era o Neymar e ela era a Nájila. Então, acho que só funcionou por causa disso mesmo. Bom, esses foram nossos top 3 comentários. Se você quer ver o seu escrito e lido e comentado aqui no episódio, né? Deixa um comentário aqui nesse episódio e nos próximos que a gente seleciona para poder falar nos próximos episódios. Valeu, tamo junto! Entrando agora então no nossa pauta, né? Eu quero começar aqui, gente, lembrando os senhores e as senhoritas
o que se trata uma microexpressão facial, né? Ah, Vitor, vamos falar sobre microexpressão facial, mas primeiro tem que falar o que é uma microexpressão facial. Algumas das principais definições que a gente tem sobre microexpressão facial podem ser observadas ali em trabalhos como What the Face Reveals, que é um compilado de pesquisadores na área das microexpressões faciais. Podem ser observados também ali algumas boas definições em Linguagem das Emoções, do Ekman, ok? Por incrível que pareça, o livro A Arte de Ler Mentes, do Henrik Fixius, também tem uma definição interessante. Pra gente bater aqui o martelo, meu Google Voice está ativando. Desligar essa desgraça. Microexpressão facial é um evento na face que ocorre ali com um ápice de contração muscular na face em até 2 segundos, ok? Que pode mostrar pra gente, né, um evento na face que pode mostrar, aspas, né, pode evidenciar um processamento e uma experiência emocional momentânea, certo? Ou seja, a microexpressão facial é uma das consequências do processamento de uma emoção no cérebro. Porque quando você processa uma emoção, acontecem várias e várias coisas. Por exemplo, se você vai apresentar um trabalho, um seminário, vai ter que falar em público ou vai ter que abordar uma pessoa que você considera muito importante, uma tendência é que você processe a emoção de medo no seu cérebro, certo? Mais especificamente na região chamada de sistema límbico, que seria uma região ali um pouco mais antiga, por assim dizer, no nosso cérebro, observando o processo evolutivo do cérebro, certo? Então eu tenho essa ativação no sistema límbico e ela vai descer em forma de informações eletroquímicas e vai gerar várias alterações. Então eu vou sentir medo de subir no palco para falar em público, para abordar uma pessoa. Dentre várias alterações, por exemplo, meu corpo pode ficar estranho. Eu posso ficar com a musculatura tensionada, ombros tensionados, garganta pode apertar, minha respiração pode ficar mais acelerada, meu coração pode aparentar estar mais apertado, né, mais pressão no peito. Minha voz pode ficar um pouco mais fina. E dentre várias consequências, uma delas é uma microexpressão facial de medo que vai acontecer ali na face. Tudo isso para dizer então, gente, uma noçãozinha básica de que microexpressão facial é um evento inato. Então o ser humano não aprende a fazer microexpressões faciais. Ele já faz, né, certo? É uma resposta associada à sobrevivência. A gente já falou sobre isso em vários episódios, eu vou falar sobre isso no episódio apenas de comunicação aqui no podcast também. Mas tem vários vídeos sobre isso. Se você quiser ver o vídeo do canal Metaforando chamado O que a face revela, eu explico bem a origem das pesquisas sobre microexpressões faciais, porque a gente pode afirmar hoje que uma microexpressão é um evento inato e não um evento aprendido socialmente. Também no vídeo A Linguagem Corporal dos Cegos, no canal Metaforando, eu falo também sobre essa pesquisa, sobre as pesquisas feitas ali no processo de desenvolvimento e de descoberta das microexpressões faciais. Bom, quando a gente entende então que um evento facial, né, uma microexpressão facial, falando aqui o português claro, né, o português mais popular possível, uma microexpressão facial é uma evidência de uma emoção sentida naquele momento, a gente começa então a entender que existem eventos faciais genuínos, certo? Então existem contrações que vão ocorrer na face, né, tal, e vão evidenciar que emoção a pessoa sentiu naquele momento, certo? Fora isso, a gente tem que lembrar de outra coisa. A nossa face, e isso não precisa ser nenhum expert para saber disso, ela possui conjuntos de grupos musculares, que como muitos outros grupos musculares, podem ser também controlados de maneira consciente, né? Se você quiser contrair seu bíceps para ficar bonito numa foto ou num vídeo, você vai conseguir fazer isso. A mesma coisa com a sua face. Eu quero fazer uma foto com uma careta. Você pode virar para a câmera e apertar aqui os seus olhos, né, contrair as sobrancelhas, franzir o senho, né, franzir a testa e parecer bravo. Você pode fazer isso de forma consciente. Então surgem as perguntas. Mas, Vitor, como que funciona então uma expressão facial falsa? Ou melhor, é possível forjar uma microexpressão facial? Recebo essa pergunta direto. Uma microexpressão facial é possível forjar? A microexpressão facial por si, não, mas pode tentar, né? A pessoa pode executar tentativas. A gente tem vários critérios para diferenciar uma microexpressão facial genuína de uma expressão forjada, certo? Então, por exemplo, citando aqui como exemplo o sistema
FACS, quando ele é aplicado ao protocolo SCANS, você tem o critério de assimetria facial e não sincronia facial. Então, basicamente, quando alguém vai forjar uma expressão facial, né, vai fazer uma expressão falsa, a pessoa tende a apresentar uma assimetria na forma que a expressão se apresenta, né, na face. Então, imagina que eu vou sorrir para você, mas eu não estou feliz. Eu vou fazer basicamente isso aqui, né? Quem tá vendo em vídeo consegue ver que eu estou sorrindo de forma assimétrica. Um lado tá mais levantado que o outro, né? Por quê? Porque não tem uma ativação genuína, logo a musculatura não é ativada bilateralmente. Outra consequência é a não sincronia. Como eu não ativo a musculatura bilateralmente, além de ficar assimétrico, eu ativo um lado antes do outro. Eu não tenho uma sincronia muscular, né? É um lado primeiro, depois o outro. Eu não consigo ativar, porque é um sorriso forjado, uma expressão falsa. Então, existem formas de tentar fazer uma microexpressão facial? Existem sim. Mas existem diametralmente opostas as formas de observar e analisar e dizer quando uma expressão facial é falsa, ok? Então, é possível forjar uma microexpressão facial? A gente já viu que não. E ainda que é muito possível, é exatamente capaz, né, de se observar quando uma microexpressão facial falsa está acontecendo. Existem critérios para tal. Inclusive, você que quer entender melhor sobre isso, fique à vontade para checar aqui na descrição desse vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, as nossas referências, os artigos científicos que estamos utilizando para poder fazer esse episódio. E se você quiser aprender e estudar ainda mais sobre expressões faciais, pode se inscrever no meu curso Detecção de Microexpressões Faciais, o curso com mais alunos no Brasil atualmente, com embasamento técnico, teórico, com exercícios práticos e com um professor que é perito facial certificado, ok? Então é só se inscrever, clicar na descrição aqui desse vídeo que você se inscreve no curso Detecção de Microexpressões Faciais, certo? Outra pergunta aqui seguindo a nossa pauta. Vitor, se existem expressões faciais falsas, posadas, né? Se as pessoas fazem ali expressões posadas, como que funciona no processo de detecção para um perito a expressão posada? A pessoa pode fazer uma expressão posada e acabar sentindo uma emoção, né? Vamos supor, a pessoa não está sentindo raiva, mas ela vai fazer uma expressão que a princípio eu posso codificar como falsa, né? Como posada. Eu consigo partir disso, dessa expressão posada, analisar e falar, olha só, o cara está fazendo uma expressão posada ali. Eu consigo partir disso e observar a expressão e ainda assim a pessoa pode, né, partindo disso, sentir raiva em algum momento? Bom, vamos para a literatura que a gente está utilizando aqui. O livro Unmasking the Face, que é um livro escrito ali pelo Albert Vrij, perdão, me corrigindo aqui. É um livro que foi escrito por Paul Ekman em parceria com Wallace Friesen. Foi o livro que eles utilizaram quando fizeram a pesquisa. Foi o livro que eles desenvolveram quando eles fizeram a pesquisa lá em Papua Nova Guiné com uma tribo primitiva, que foi a principal pesquisa que ajudou a constatar que as expressões faciais, elas são sim universais, né? Quer você more num país, né, urbanizado, civilizado, ou você nunca tenha tido contato com o homem civilizado, a sua expressão facial, a sua contração muscular é a mesma quando você sente emoções. Então essa pesquisa, o que ela mostrava? Dentre várias coisas ali que o Friesen e o Ekman desenvolveram ali, né, e observaram, foi observado o processo chamado espelhamento ou intenção emocional de fora para dentro. O que era isso? A intenção emocional de fora para dentro era basicamente um evento que eles observavam quando tentavam reproduzir emoções. Então o Ekman estava lá com o Wallace Friesen, eles ficavam um de frente para o outro estudando comportamento facial, né? Tentando reproduzir as expressões que eles viam nos membros da tribo primitiva. Então eles olhavam o membro lá fazendo uma careta e falavam, poxa vida, cara, vamos tentar entender o que esse cara quis dizer com essa careta. Será que se encaixa em raiva, em felicidade, em nojo? Vamos tentar observar isso? Aí eles observavam e ficavam um de frente para o outro fazendo, né, reproduzindo a face lá. Então eles observavam, por exemplo, uma contração da pessoa franzindo o senho e apertando a boca, né, mas deixando os dentes à mostra, né? Uma expressão como se fosse um cão raivoso, né? E eles ficavam olhando para a cara do outro por bastante tempo.
Aos poucos eles foram observando que eles começavam a ficar irritados. O humor deles ali com o passar de alguns minutos começava a mudar. Começavam a discutir, começavam a ficar irritadiços. E aí eles começaram a entender alguma coisa e falar, olha só, cara, se a gente ficar com essa face franzida por muito tempo, mesmo que a gente não esteja sentindo a emoção, parece que a gente começa a se induzir e começa a sentir essa emoção. E começaram a reproduzir isso com todas as emoções. Então pegavam e começavam a sorrir e ficavam sorrindo um pro outro, né, lá com o sorrisão na cara, tal. Depois de alguns minutos sorrindo, começavam a ficar mais alegres, mais bobo alegre, por assim dizer, começavam a dar risada de tudo, o clima ficava mais leve, fazendo isso com várias emoções ali, com todas as outras, né, nojo, desprezo, tristeza. Foram observando então que as ativações emocionais aconteciam de forma bem peculiar. Se você ficasse então olhando para o espelho, ou se você ficasse vendo uma mesma face com o mesmo semblante, né? Um semblante emocional de raiva, de tristeza, de felicidade, whatever, se você ficasse vendo aquilo ou expressando aquilo com a sua face, com o passar de alguns minutos você começava a sentir aquela emoção e a entrar naquela linha de base emocional, certo? Esse processo foi chamado de bottom-up, ou seja, baixo para cima, ou também processo de fora para dentro, que é basicamente isso, né? Como o nome diz, você coloca uma capa emocional aqui fora, sem estar sentindo aquela emoção, então você coloca a capa, faz uma careta, e aos poucos você vai cada vez mais sentindo essa emoção, mesmo que a princípio tenha sido apenas ali uma careta, com o passar de alguns minutos você de fato está sentindo aquela emoção. Ah, Vitor, então quer dizer que a pessoa está fazendo emoção, você disse que a pessoa está fazendo uma emoção falsa? Mas como que você vai dizer que é falsa se você acabou de mostrar que a pessoa pode sentir essa emoção? É simples, porque a gente já julga como um critério de expressão falsa a longa duração. Vamos supor, a pessoa pode ficar ali num vídeo por 10 minutos, por 5 minutos, com um sorriso na cara? Ah, que maravilha. Posso ficar assim? Posso, claro, posso, maravilha. Isso vai significar que a pessoa estava feliz? Em algum momento ela pode acabar ficando feliz sim, pelo processo de indução emocional, né, de fora para dentro. Mas, mesmo assim, isso também pode ser visto uma emoção falsa. Lembra, um dos critérios da emoção, que é um evento inato, é a duração. Uma duração pequena ali, né, um ápice de contração na face que vai durar menos de 2 segundos. Então se a pessoa ficar por mais de 2 segundos com o sorrisão na cara, estampado, que lindo, né? Já é classificado uma microexpressão facial falsa. Ela pode eventualmente ficar feliz de verdade daqui a alguns minutos, mas ali aquela expressão é falsa. Aquela longa duração é falsa. Inclusive, se a pessoa tem conhecimento disso, que ela vai ficar feliz em algum momento, e ela fica com a cara ali por muito tempo, é um indício de que ela está tentando manipular a própria entrevista, certo? Ela sabe que ela não está sentindo aquela emoção, mas quer ficar contraindo a face de tanto tempo para poder manipular as suas sensações, ok? O que nos leva então, senhoritos, senhoritas, camaradas, a um outro ponto. Me perguntaram muito aqui sobre algumas situações, e a gente vai ver exemplos aqui onde a expressão facial falsa ocorreu, mas me perguntaram bastante sobre Thaís do BBB. Me perguntaram sobre Neymar, né? Numa entrevista que eu analisei dele há um tempinho aí. Vamos ver esses exemplos então, já que a gente já entendeu que as expressões faciais posadas podem ocorrer, né? E já entendemos alguns dos principais critérios. A expressão posada geralmente vai ser assimétrica. A expressão posada geralmente vai ter uma duração superior a 2 segundos. A expressão posada vai ser feita de forma desincrônica ou assincrônica. Então a pessoa não vai contrair os conjuntos musculares ao mesmo tempo, né? Vai contrair primeiro um, depois o outro. E uma outra coisa, a expressão posada, ela vai geralmente ser feita de forma brusca. Não vai ter uma ativação gradual ali. Onset, apex, offset, até a pessoa fazer a face. Não, vai ser de forma brusca. A pessoa tá aqui, né, no zero, e aí de forma brusca ela vai ativar o sorriso. E aí também pode acontecer o contrário, né? Ela tá lá no sorriso, na face dela, e aí de forma brusca ela vai sair do sorriso pra face neutra. Então ela tá lá sorrindo e... face neutra. Então também é outro critério aí da expressão posada. Falamos de expressão posada pra chuchu. Vamos então dar uma olhada, vamos observar algumas situações, certo? Lembrando que você que está acompanhando pelo áudio já obteve aí praticamente todas as nossas explicações.
E agora você vai ouvir a nossa conclusão. E você que está vendo em vídeo vai ter o prazer de observar ali todas as análises e depois vai ouvir nossa conclusão. Portanto, se você está vendo em áudio, eu recomendo que você, caso gostou desse episódio, assista o complemento dele, veja as análises em vídeo desse mesmo episódio lá no canal Metadata Podcast ou no canal Metaforando. As análises serão postadas uma por uma, ok? E no Metadata será postado todo esse conteúdo aí de um episódio gigantesco, um episódio bem longo para você poder observar e entender na prática as análises, ok? Vamos lá então para o próximo tópico. Bom, então, essa é uma análise que eu já tinha feito no canal Metaforando, eu fiz na época, né, que foi postada essa apresentação do Neymar, foi quando ele veio a público ali comentar sobre, né, comentar e ser apresentado para o público também, mas principalmente comentar sobre a sua estreia no clube PSG, Paris Saint-Germain. Na época eu acabei chegando a algumas conclusões ali, a gente vai falar um pouco sobre elas agora. Em algum tempinho ali depois, foi muito interessante que saiu uma matéria ali, algumas matérias na internet de pessoas próximas ao Neymar dizendo que ele estava descontente em jogar no clube Paris Saint-Germain. Mas a questão é, será que já dava para ver que o Neymar estava desconfortável nessa entrevista? Será que a gente só ia saber disso mesmo alguns meses depois? Ou já dava pra ver na cara dele, vamos falar dessa forma, aqui no nosso episódio, né, nessa análise aqui, na entrevista, na hora que ele entrou no clube já dava pra ver alguma coisa. Bom, vamos ver então a análise, o que a gente consegue observar disso aqui, certo? Bom, então agora é a hora que vai começar o momento de apresentação, então dando as boas-vindas ao Neymar, vamos ver a reação do Neymar aqui. A sua nova casa, ao parque e também ao Paris Saint-Germain. Muito obrigada. Bom, interessante observar que o Neymar abaixa a cabeça, né, no sinal de respeito, vira o rosto para frente aqui e a gente observa no canto dos lábios dele a contração no músculo risórios. Ele vai começar a se pronunciar, ele vai falar ali agora, né? A gente está vendo ali uma microexpressão de medo, o que faz total sentido numa situação dessa, onde a pessoa está extremamente nervosa. Aí ele se ajeita na cadeira, inspira fundo e faz novamente uma microexpressão de medo, né, esticando os cantos dos lábios lateralmente. Novamente uma expressão de medo, mais um gesto pacificador aqui, né, coçando as orelhas. O gesto pacificador, gente, para quem não sabe, na nossa superfície aqui da pele nós temos algo chamado nociceptores. São basicamente receptores mais associados à experiência de dor no corpo humano, mas que captam informações superficiais, como por exemplo o frio, né, ajudam na captação do frio e também, nesse caso, quando a gente fica ansioso, estimular esses nociceptores pode ser uma resposta para ficar mais calmo. Tudo isso ocorre porque, basicamente, estimulando nociceptores, nós estamos ali fabricando hormônios, né, processando hormônios na nossa corrente sanguínea, que tem a capacidade de deixar a gente um pouco mais relaxado e contrabalancear hormônios de estresse. Então, imagina, por exemplo, hormônios como cortisol, adrenalina, que podem acontecer quando você está experienciando ansiedade ou tendo pequenas crises de ansiedade. Se você tentar ficar parado ali imóvel, pode ser que você acabe ficando bem ansioso, cada vez mais ansioso e não acabe nunca isso. Mas, se você estimular a fabricação de hormônios mais calmos, como por exemplo dopamina, serotonina, você pode ficar mais relaxado. Por isso, passar a mão assim, né, se massagear, se auto-tocar, né, coçar a cabeça, ajeitar a camisa, pode acabar ali, né, você estimulando os nociceptores, pode acabar ajudando na fabricação de hormônios que te deixem um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, certo? Então, Neymar tá mega ansioso, faz total sentido, ele tá falando para um público gigantesco nesse momento, né, nessa entrevista, e também deve estar bem nervoso por ser a primeira palavra dele associada a este clube. Muito feliz, agradeço a palavra do presidente. Bom, majoritariamente a gente vê medo, né, na face dele, como eu já tinha falado naquela época. A gente vê várias microexpressões de medo. A respiração do Neymar está bem comprometida nesse momento, ele começa a se mexer bastante, alteração então no fluxo cardiorrespiratório. O critério para isso, quem já é meu aluno do LCM sabe, o critério para alteração de respiração é P5, critério lá do protocolo SCANS, tá certo? E o medo estampado na face dele. Muito feliz por tudo. Longas inspiradas, né? Tá dando inspiradas aí bem fundas, tá bem ansioso. Pelo novo desafio,
muito feliz por vir ao Paris, que é um... É interessante falar que ele fala, né? Está muito feliz, estou muito feliz e tal. Pequenas micronegações de cabeça, certo? E nenhuma expressão de felicidade nesse momento. É um grande clube, né? Quando ele fala que é um grande clube, ele dá um shrug de ombros aqui. Por vir ao Paris, que é um grande clube. É um grande clube. Faz uma micronegação de cabeça, é um grande clube e uma expressão de desprezo. Grande clube. Desprezo, pessoal, definição técnica de desprezo no livro Emotions Reviewed. É caracterizado pela sensação de superioridade ou inferiorização alheia. Então eu demonstro desprezo. Faço uma micronegação de cabeça, é um shrug, né? O gesto bilateral de dar de ombros. Joey Navarro fala em What Everybody's Saying sobre o dar de ombros como um gesto associado à incerteza, à insegurança. Então eu não tenho convicção do que eu tô falando, uma tendência eu dar de ombros, certo? Então ele está falando sobre estar feliz em entrar no clube Paris Saint-Germain. Faz uma micronegação de cabeça, dá de ombros e demonstra ali uma microexpressão de desprezo. É um conteúdo que na época já não parecia muito coerente, muito congruente. E muito tempo depois ali, alguns meses depois, na verdade, quase um ano depois eu acho, a gente foi ter matérias falando sobre esse caso. Neymar ali dizendo não estar feliz, não estar satisfeito no clube PSG. Então, a gente já tinha sinais negativos antes, no momento que ele está na posse dele, vamos dizer assim, no momento que ele está entrando no clube. Já é algo para a gente observar, já é algo, no mínimo, curioso, certo? Além de um clube, tem uma cidade maravilhosa e E o medo nele é muito latente, né? A expressão que ele mais demonstra é medo junto com várias inspiradas, né? E vai só inspirando fundo, porque realmente aqui ele não aguentou. Vocês conseguem ver então, gente, o seguinte, como a expressão do Neymar fica nitidamente fica nitidamente visível a insatisfação? Tô muito... Muito negação de cabeça. Me falta uma palavra para descrever o momento que eu tô sentindo, né, no meu coração. Enfim, empolgado para começar a treinar com meus companheiros, para jogar. Negação de cabeça. E em busca dos títulos que esse clube merece. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Jogar. Bom, como a gente falou, né, o episódio é sobre expressões faciais falsas. Observem o quanto, né, o tanto de tempo que ele mantém esse sorriso na face no final. E as pessoas geralmente pegam a foto do Neymar sorrindo, né? Eu tô falando do Neymar, mas fazem isso com qualquer famoso. Pegam a foto do famoso e colocam: ele está feliz demais, tá lá de estar no tal clube, de tal coisa. O famoso está com tal emoção, né? Porque eles pegam aquela foto naquele momento. Tá aí também outra explicação do porquê que não se analisa foto para falar de linguagem corporal. Já guarda isso na cachola aí, tá? Se vê alguém falando pra você de análise de foto, corre que é cilada, Bino. E em busca dos títulos que esse clube merece. Como a gente falou no episódio, né, um dos critérios principais de uma microexpressão facial falsa é o quê? A duração. Se você pega alguns critérios ali que são previstos no protocolo SCANS, como F2, F3, F4, F5, eles vão falar de como identificar uma microexpressão facial falsa. A pessoa, ela tem uma tendência ali, o mentiroso, quando ele quer dissimular com a expressão dele, de que quanto mais o interlocutor, né, a vítima da mentira, ver a face dele, ver determinada informação, mais aquela pessoa vai acreditar. Por isso que o mentiroso tem uma tendência a, por exemplo, olhar e ficar: nossa, que legal, caramba, muito bom, blá blá blá, e ficar com a face contraída na cabeça dele: olha, eu tô sorrindo tanto que a pessoa vai pensar que eu estou feliz. Mas é justamente o oposto. Quando a gente tem uma contração facial genuína, isso qualquer pessoa que tem uma formação adequada, como perito facial pode te dizer, você tem uma ativação, uma contração inferior a 2 segundos, ok? Aqui a gente tem vários períodos que o Neymar fica sorrindo ali que nem besta, né, com aquele sorrisão de felicidade na cara por vários momentos, vários segundos, até minutos, né? Tá muito feliz, não sei o que, tarará. Expressão facial forjada, posada, ok? Bom, então já sabe, né? Observou um comportamento facial muito longo na face de alguém, comece a suspeitar, tá certo? Então, nós temos a participante Thaís do BBB 21, ok? Muitas pessoas falaram que a Thaís era uma pessoa ali
talvez até meio falsa, e usaram como argumento as expressões faciais dela. Vários momentos ali ela aparecia sorrindo, certo? Dando aquele mega sorrisão. Ai, e aí a face murchava. Do nada, né? De forma brusca, a face dela se desfazia. Bom, dá pra julgar uma pessoa como falciane por conta disso? Gente, vamos lembrar do básico de linguagem corporal. Qualquer pessoa que tem uma formação como perito técnico sabe te dizer, não dá pra falar de personalidade, não dá pra ir além e falar da história de vida da pessoa com base em poucos sinais, certo? Não dá pra pegar uma expressão facial e falar, a pessoa fez isso. Expressão facial, linguagem corporal é pra analisar momento. Não dá pra falar se ela é uma falciane, nem nada do gênero, com base na linguagem corporal. Dá pra falar o que ela sentiu naquele momento. Se a expressão foi verdadeira, foi falsa, se ela sentiu isso ou se ela sentiu aquilo. História de vida, com base na linguagem corporal e na expressão facial, só vidente ou picareta que acaba fazendo aí, tá certo? Bom, então o que a gente pode acabar observando e comentando sobre esse comportamento da Thaís, né? De todo momento ela fazer um sorriso ali, uma expressão facial e do nada, de forma brusca, acabar caindo ali. O que a gente pode falar com isso? Primeiro, se você assistiu o episódio lá no Metadata Podcast que eu falei sobre expressões faciais falsas, um episódio inteiro apenas sobre isso, você vai lembrar que uma expressão facial ela é um evento ali que ocorre de forma bem rápida na face, né? É uma resposta inata, ou seja, é da natureza do ser humano exibir microexpressões faciais e na mesma configuração, né? Ele vai exibir um comportamento facial com um ápice de contração, ou seja, uma duração de no total 2 segundos. Isso pode ter variações, microvariações para 1 segundo a mais, por exemplo. Mais um evento genuíno, ele vai ter uma formação gradual na face. Isso pode ser observado nas pesquisas, nos livros, na verdade, né? Unmasking the Face, Motions Revealed, Telling Lies, Lie Spotting. Então a gente tem essa lista de livros que predizem ali o mesmo tipo de configuração. Duração inferior a 2 segundos, né? Falando de expressões faciais genuínas. Um tempo de contração gradual, então a expressão começa a se formar e vai se desformando também, certo? E que mais que a gente pode falar aqui? A contração simétrica. A tendência na formação da pessoa é que os dois lados do rosto estejam contraídos da mesma forma, né? Você não vai ter assimetria, um lado mais contraído que o outro, porque a natureza é que quando tem uma ativação genuína de emoção, a face é ativada bilateralmente ao mesmo tempo, ok? Com base nisso, vamos observar aqui um exemplo de um mero momento da Thaís, do BBB 21, onde ela está tendo ali um sorriso e ela se desfaz desse sorriso. Vamos ver se esses critérios batem com um sorriso falso, ou seja, essa Thaís está fazendo um sorriso falso, ou se eles batem com uma emoção genuína. Primeira coisa que eu tenho que observar aqui é que a gente está pegando a emoção do meio para frente. A gente não está vendo o processo gradual ali, eu não estou vendo a emoção do início. Já começa aqui o GIF, ela já está aqui, ó. Ok? Então eu vou falar com base nesse dado maculado, vamos dizer assim, que eu já estou tendo. Não é um dado 100% fidedigno, que inclusive eu não consegui encontrar expressões do zero dela, tipo zero, tipo... Mas a primeira coisa que a gente observa aqui nesse trecho, na Thaís, é que basicamente ela tá com ali o rosto super contraído, lá, toda bonitona, dando risada e do nada, quebra, brusca. Isso é um critério associado a expressões forjadas, certo? Eu forjo a expressão lá e do nada eu desfaço ela de forma bem brusca. Mas Vitor, a pessoa não pode ter aprendido assim? Não, a resposta gradual, né, a formação gradual e também a desativação da expressão na face, também de forma gradual, são critérios da resposta facial nativa, né, na natureza do ser humano. Então, não, a pessoa não aprende a fazer o sorriso de forma brusca e nem desfazer um sorriso de forma brusca. Quem quiser conferir as fontes, além delas se encontrarem lá no Metadata Podcast, no episódio lá que eu falei sobre expressões faciais falsas, fica fácil. Are the Microexpressions Universal? Ok, você pode pesquisar aí os artigos. Você pode pesquisar também sobre o artigo de David Matsumoto, Do blind people have the same body language, the same microexpressions? Algo assim. Ou nas fontes que eu já falei para vocês, né? Emotions Revealed e também Unmasking the Face. Outro critério aqui chave para falar que essa expressão da Thaís é super falsa
é a assimetria no rosto dela. Percebam que ela vai lá sorrindo e fica... Primeiro um lado mais contraído que o outro. A gente tem até... Fica bem torto mesmo, super assimétrico um dos cantos do lábio dela. Fica bem torto mesmo, certo? Um lado aqui mais levantado do que o outro. Isso, então, a simetria já é um outro critério do protocolo Skansky que mostra pra gente ali uma expressão forjada, uma expressão posada, certo? Outra coisa que a gente tem que levar em conta aqui também é a duração dessa expressão. Ela fica lá, bum, e desliga. Parece até uma cara de quem usou drogas, né? O que eles estão dando aí nesse BBB? Tem que investigar. Mas, resumidamente, galerinha, a gente não tem uma duração assim tão longa na face quando falamos de uma expressão genuína, tá certo? A gente tem uma duração mais rápida, né? Ali até 2 segundos. Então essa expressão da Thaís nesse momento tem uma duração muito longa, tem assimetria e tem um processo de desformação muito brusco. São critérios que favorecem a ideia de que essa expressão foi forjada. Vou dar uma opinião bem pessoal. Começa o vídeo, a contração dela tá bem fidedigna, tanto no AU6 quanto no AU12. E passa um tempo, essas formações ficam mais frouxas, vamos dizer assim, que a contração não fica tão tensionada, e mesmo assim ela continua lá com a face. Como eu disse, eu tô pegando um vídeo do meio pra frente, né? Não tem ali a face dela feita no começo. Eu acho que ela pode ter sentido felicidade no começo, e no meio da sensação ela sentiu felicidade, acabou a emoção de felicidade, mas ela continuou lá. E aí ela desfez o sorriso. Então acho que isso aqui pode ter começado como felicidade, a expressão pode ter se desfeito, por isso que ela afrouxa a contração ali, mas ela quis manter o sorriso na cara de forma consciente. E a partir do momento que ela mantém o sorrisão lá, sem estar sentindo felicidade, já é considerado uma expressão falsa. Beleza? Próxima análise então. Bom, então agora vamos para a nossa última análise desse episódio do Metadata Podcast, onde a gente vai falar sobre a Fátima Bernardes e a Tata Werneck. Esse vídeo também tem um bom tempo, na época eu analisei ele, foi, se eu não me engano, a segunda análise do canal Metaforando, segunda ou terceira análise, eu não lembro agora. E foi um momentinho ali, um momento bem rápido que a gente teve sobre algumas coisas que a Fátima falou e tivemos a expressão facial da Fátima Bernardes. E a gente consegue entender aqui, né, com base em tudo que foi falado no episódio, se essa expressão da Fátima foi falsa. Obviamente foi, mas principalmente a expressão da Tata Werneck. Vamos dar uma revisitada nesse conteúdo aqui. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Bom, namorar é bom, Tata? Ele tá dizendo que se namorar fosse bom, a balada tava vazia. Eu escolhia... comerciais. É bom. É bom namorar? É bom, Fátima. É bom. Eita. É muito bom. Olha só que afronta a carinha da Tata, né? É bom, Fátima. Muito bom. Do lado de cá, os entrevistadores, do lado daí, os entrevistados. Só pra estabelecer, porque você apresenta muito programa, pode ficar meio confuso de manhã. Desse lado aí, os entrevistados. Bom, vamos lá. A gente teve o sorriso dos dois lados aqui. Teve o sorriso da Tata Werneck, teve o sorriso da Fátima Bernardes. Mas como que a gente pode dizer que teve sorriso falso aqui? Se é que teve, você acha que teve? Você acha que o sorriso das duas foi de felicidade? As duas acharam engraçado esse momento? Ou foi um momento tenso para ambas? Tenso, fica bem mais assertivo, né? Vamos entender onde que se revelou aqui. Se revelou, fazer todo um misticismo aqui em cima, né? Como que a gente consegue observar em que momento expressões faciais falsas? Vamos lá. Tá. Ele tá dizendo que se namorar fosse bom, a balada tava vazia. Eu escolhia... comerciais. Então, ó, a Tata tá com o sorrisão na cara. A Tata tá com o sorriso na cara, olha. A Tata tá com o sorriso na cara. Eu escolhia... comerciais. Tá com o sorrisão lá. É bom. É bom namorar? É bom, Fátima. É bom. Vamos lá. Comerciais. Primeira coisa. Sorriso da Tata Werneck. Não temos a contração na região orbiculares dos olhos, né? Guillaume Duchamp já fez essa pesquisa há 100 anos. Darwin já falou sobre isso também no livro A Expressão das Emoções dos Homens e nos Animais. Ekman já segmentou isso, Haggard e Isaacs também.
Mas uma expressão facial genuína de felicidade, um sorriso, ele é caracterizado principalmente pela contração no músculo orbiculares. A pessoa tem que estar com o olho bem apertadinho e pés de galinha bem marcados, certo? Tem aquela velha máxima, né? Quando você sorri de verdade, você sorri também com os olhos. Basicamente a gente não vê esse comportamento na Tatá. E um outro agravante, a duração do sorriso dela é muito longo. A gente já falou sobre duração facial, né? Já observamos ali alguns comportamentos de duração facial, já falei inclusive sobre o protocolo SCANS, certo? Mas vale a pena lembrar, um sorriso facial ele não vai ter uma duração superior, né? Um sorriso, uma microexpressão facial genuína, não terá uma duração superior a 2 segundos, certo? É bom. É bom namorar? É bom, Fátima. Aqui é interessante observar outro critério. Você vê que primeiro um lado do canto dos lábios dela se levanta e depois outro, né, no rosto da Tatá. Primeiro um sorriso, um canto dos lábios se levanta no sorriso e depois o outro. É bom. É bom namorar? É bom, Fátima. Agora, ó. É bom. Primeiro aqui, depois aqui. É interessante observar que a Tata Werneck, ela pergunta de baixo para cima, né, olhando de baixo para cima. É bom, Fátima? Esse comportamento é defendido por alguns pesquisadores como Pierre Will, Roland Tompacou, Joey Navarro, Henrique Fixels também, como comportamento de predador, ou uma postura de predador. Então encaixar o ombro aqui e olhar de baixo para cima, é bom namorar, Fátima? Fala aí. Tem aquela famosa olhada por cima dos óculos, né? A pessoa tá com o óculos aqui, aí. O que foi? O que foi? Esse tipo de olhar é conhecido como postura do predador ou olhar de afronta, que é como se fosse uma tendência a um embate por meio ali dos contatos visuais, né? Tô tentando gerar um impacto em você, tô tentando te gerar incômodo. Se a gente fizer uma análise do contexto, fica bem compreensível. A Tata Werneck está sendo analisada, está sendo entrevistada pela Fátima Bernardes. Era um momento onde tinha uma discussão muito grande se a Tata estava namorando o Thiago York, quem a Tata estava namorando naquele momento. E a Fátima fez uma pergunta super, vamos dizer assim, super indiscreta, vamos dizer dessa forma. Ou seja, colocou a Tatá numa posição desconfortável. Faria sentido a Tata Werneck assumir uma postura corporal de predadora para deixar a Fátima desconfortável e fazer uma pergunta super desconfortável também? Faria total sentido para o contexto da situação, ok? Eita. É muito bom! Novamente o sorriso longo na face da Tatá, evidenciando expressão facial falsa. É muito ó. Engraçado que a Fátima vai falar, é muito ó. Ela vai complementar alguma coisa, fala, é muito ó. E nesse momento ela tem uma longa inspirada aqui, certo? É bom. Eita. É muito bom. É muito... Aqui é uma expressão de surpresa, né? Ela pode ter surpreendido aqui com o que foi comentado. Os lábios da Fátima se apertam, né? É muito complicado ficar falando o lábio se aperta. O lábio vai um em direção ao outro, é mais fácil falar U24. Tudo bem. Lábios comprimem, lábios se apertam. Uma expressão facial de raiva e a Fátima exibiu um afastamento corporal. Causou um extremo desconforto nela. A postura corporal de resposta, ao invés dela se aproximar da Tatá, é se afastar e comprimir os lábios. Do lado de cá, os entrevistadores, do lado da... E é engraçado que ela se afasta mesmo, né? Do lado daí, você vê o gesto ilustrador dela, é como se fosse um empurrão, né? Empurrando e sinalizando um sinal de pare para Tata Werneck, né? Então, ao mesmo tempo que eu te empurro, eu sinalizo para você, pare com isso. Isso que a linguagem corporal dela nesse momento diz pra gente. Totalmente negativo, né? Nem um pouco sincronizado, nem um pouco combinando ali. Eles não estão exibindo as duas sinais positivos de forma não verbal. Daí os entrevistados, só para estabelecer, porque você apresenta muito programa, pode ficar meio confuso de manhã. E aí tem um baita sorrisão aqui na Fátima, né? Tá meio confuso, fazendo um tom de piada. Só pra estabelecer, porque você apresenta... A Fátima, a Tata Werneck tá com um sorriso na cara, né? Um sorriso longo, super contraído, posado também. Um sorriso bem, uma contração bem longa. Muito programa, pode ficar meio confuso de manhã. E é engraçado observar a contração aqui fora das expressões de raiva da Fátima, mas a face dela vai ficar contraída. Só pra estabelecer, porque você apresenta muito programa, pode ficar... Programa, né? Que contração é essa onde meu suco nasolabial tá acentuado e meus olhos estão comprimidos? Isso aqui é aversão, certo? Então ela está se sentindo aversa à ideia da Tatá, enfim, a condição da Tatá de ter colocado ela numa sinuca de bica, ok? E tem o comportamento da Fátima elevar o pescoço também todo momento, aqui, por exemplo, né? Só para não sei o que lá. A gente já falou sobre isso em vários vídeos, mas elevar o pescoço, né?
É um comportamento, inclusive, já comentado por vários outros pesquisadores. David Matsumoto e Amy Cuddy já falaram isso em The Presence, no livro sobre das pesquisas que eles fizeram. Mas uma tendência quando a pessoa quer intimidar a outra, quer causar um desconforto, é estufar o peito e elevar a cabeça, para parecer maior, né? Alguém me coloca uma sinuca de bico, eu vou responder parecendo maior. Encarando essa pessoa, mostrando que eu estou aqui, elevando o meu queixo, não sei o que, não sei o que lá, fica na sua. Rapaz, fica tranquilo aí, você só responde quando eu perguntar. Pode acontecer essa elevação do queixo, a gente fala de deixar ali o peito à mostra de forma mais protuberante. Do lado daí os entrevistados, só para estabelecer, porque você apresenta muito programa, pode ficar meio confusa de manhã. Não vai ficar fazendo desse lado aí os... E olha que a Tata Werneck não abaixa a cabeça. Ela levanta a cabeça e fala, tá. Respondendo o desafio com outro desafio. E como que é a resposta da Fátima? A Fátima abaixa a cabeça? Vamos ver. Programa, pode ficar meio confusa de manhã. Não vai ficar fazendo desse lado aí os entrevistados. Mesma resposta. A Tata levanta e a Fátima levanta também. Então, desafio com desafio. É muito curioso, né, quando a gente pensa nisso. As duas ali estão sorrindo, as duas em teoria estão sorrindo, estão dizendo que tá tudo bem, mas tá rolando um baita clima. É muito engraçado a linguagem corporal, né, cara? Como é bacana observar isso, né? Estão sorrindo, estão falando com vozes meigas, mas o clima é não positivo, né? Pegando pelo menos pelo ponto não verbal nesse momento. Certo? Bom, e obviamente as expressões ali são posadas, as expressões na face. A conclusão que a gente tira então para esse Metadata Podcast é que não é possível observar, não é possível forjar de forma totalmente fidedigna um comportamento facial. Você vai dar bandeira em algum momento, se você estiver numa situação onde o contexto é high stakes, você está extremamente ansioso e se importa com a opinião das pessoas naquele momento. É praticamente impossível, e não só é praticamente impossível, como é muito possível observar critérios de que sua microexpressão facial é falsa. Alguns critérios são eles: a longa duração de uma expressão facial, a assimetria de uma expressão facial, a falta de sincronia de uma microexpressão facial. Esses critérios podem dar pra gente a informação de que a pessoa está fazendo uma expressão posada naquele momento. Tá certo? Bom, meus caríssimos, caríssimas, esse episódio vai chegando ao fim. Se você gostou, já comenta aqui, me fala o que você achou, quais outros casos você quer ver analisado, quais temas você quer que eu traga para o Metadata Podcast, pra gente poder ter esse bate-papo, eu e vocês, tá certo? A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana eu respondo os comentários de vocês também. Muito obrigado, se inscreva no Metadata Podcast no canal do YouTube para assistir todas as análises que eu faço nos episódios por lá, tá certo? E nos acompanhem também nos agregadores Spotify, Deezer, qualquer agregador de podcast que você queira. Beleza? Compartilha com o pessoal aí e a gente se vê no próximo episódio. Falou! Valeu!